O Brasil está condenado ao fracasso. E se esse vídeo chegou para você, é porque provavelmente você já sabe disso. O YouTube ultimamente vem recomendando o meu canal para o público-alvo certo. Eu estou muito agradecido que esse vídeo tenha chegado até você. Só que o que ninguém te contou é que o Brasil é fruto de uma sabotagem global. E o nosso país não é o único que passa por isso. Mas é o que eu vou usar de exemplo agora, porque é de onde eu tenho mais informações. E não dá para chegar na conclusão desse vídeo sem antes ter visto diversos conteúdos específicos de várias áreas: economia, política, geografia, geopolítica. Então aqui eu vou reunir esses repertórios que vocês já vão entender do que eu estou falando, começando pelo nosso grande Ryan Santos. Não é exatamente ele, mas foi através de uma recomendação de um livro que ele deu que eu fui construindo essas ideias. O livro que ele recomendou foi Confissões de um Assassino Econômico, que já pelo título dá para ter um spoiler do assunto. É de um cara contratado pelo serviço americano com o objetivo de dar conselhos financeiros ruins para os governos da América Latina. Pelo menos a seção de trabalho do autor do livro específico era voltada à América Latina. Mas eu não duvido que isso possa se expandir para todo o planeta. E não à toa, o emprego desse cara era assassino econômico. Ele visava causar a miséria nesses países que ele era designado a trabalhar. E por consequência, essa miséria que ele levava tornaria os Estados Unidos mais poderoso sobre essas nações. Só que ainda tem uma camada mais profunda, não é puramente derrubar o outro para você parecer maior. Tem algo a mais. Mas antes de falar desse algo a mais, eu vou falar a segunda inspiração desse vídeo, que foi um vídeo do professor Rock, que ele conta a estratégia da China na América Latina. Ou seja, a gente tem os Estados Unidos na América Latina, a China na América Latina. E com esses feixes dá pra gente traçar um ponto em comum do que está acontecendo aqui. E nesse vídeo do professor Rock, ele basicamente mostra que a China faz empréstimos para países de alto risco, ou seja, países da América Latina mesmo, todos pobres, Argentina, Venezuela, Brasil. Apesar que a Argentina está se reerguendo, ainda vai demorar muito para virar um país bom. Inclusive depois eu ainda tô para gravar um vídeo sobre o Milei, que ele tá fazendo milagre naquele país. Mas enfim, você já entendeu, né? A China tá querendo mexer com um país pobre, igual os Estados Unidos. E ela faz empréstimos para esses países que muito provavelmente eles não pagarão, não conseguirão quitar as dívidas. E para a China é melhor ainda, porque os contratos que ela estabelece com os países que pegam empréstimo dão direito para a China ganhar vantagens estratégicas em cima dos endividados. E de uma forma ainda oculta, visto que os contratos assinados eram sigilosos por causa da possibilidade de a população em geral deflagrar esses objetivos econômicos. Pesquisem por Panama Papers. São uma série de documentos que foram vazados e expuseram um pouco dessas transações internacionais. Chinesas também, tinha vários outros países, mas o foco do vídeo é na China, então transações chinesas mesmo, que eram feitas por meio de offshores. Sim, offshores é um termo que ficou bastante popular naquela época de Exposed da Blaze, que posteriormente se estendeu para as demais casas de apostas. Offshore são modelos operacionais que conferem proteção de dados e proteção legal para os CPFs que estão por trás dos CNPJs. E nesse sentido, que alguns membros do Partido Comunista Chinês faziam contratos de dívidas, sem vincular diretamente o pagamento das dívidas com a China. E essa operação era tão delicada que quando houve o vazamento dos documentos contendo dados chineses, lá no país deles, já teve a censura imediata acerca desse assunto. Bem normal para o que já acontece lá. E vale ressaltar que o Brasil é o segundo maior devedor da China aqui na América Latina, ficando atrás somente da nossa grande Venezuela. E o dinheiro chinês sempre vem com demandas ocultas, porque eles usam esses empréstimos para deixar os países dependentes, e com essa dívida, os devedores se submetem a exigências políticas e econômicas, de forma a eles serem controlados, não só financeiramente, mas no comportamento. E eu ainda vou desenvolver esse raciocínio. Mas antes, sobre os contratos que eu citei anteriormente, muitos deles violam regras democráticas aqui nos nossos países latinos.
porque faltam com a transparência e países aqui. Bom, a maioria são democracias, logo, nada deveria ficar oculto do povo. Deveria ter transparência. E o nosso governo, que só caga na nossa cabeça, vai lá e assina tudo no sigilo, no segredinho, ninguém sabe de nada. E eles podem estar comprometendo todo o país sem a gente saber. Porque o que eles estão assinando lá, ninguém consegue ter acesso. Ou pelo menos não conseguia, até o vazamento dos Panama Papers. Mas ainda assim, não vazou todos os documentos. Vazou só um pedaço deles. A gente ainda não tem certeza do que o Brasil está metido. Porque é tudo em sigilo. O que só torna tudo isso mais absurdo. Mas graças ao Panama Papers, ao vazamento, ficou revelado que a China conseguia permissão de tomar posse de ativos estratégicos dos países que não pagavam suas dívidas. É tipo uma colonização. Então, é óbvio que para a China é interessante que a gente se endivide. E se não conseguirmos pagar, é melhor ainda. E eles fazem questão de nos sabotar para que nós não consigamos pagar. E eu acho que já deu para você perceber como esses contratos sigilosos podem acabar com a credibilidade do nosso país, tanto internamente quanto externamente. Acabam com a nossa pureza. Pensa, o investidor externo, ele não consegue saber a nossa real situação. Ele não sabe qual é a contramedida das nossas dívidas, não sabe o que a gente vai ter que pagar caso a gente não pague em dinheiro, porque é tudo sigiloso, é um absurdo. O fato do Brasil ficar fazendo esses contratos ocultos, desconhecidos, só dão insegurança para os investidores. Eles não sabem no que eles estão se metendo. É igual fazer amor sem proteção com uma desconhecida. Você não sabe o que está por vir. Se é uma criança, uma doença. Se você não vai se proteger, na dúvida, é melhor nem ir. E o investidor que não vai, está mais que certo, ele está se protegendo. O problema é que tudo isso deixa o Brasil dependente da China, o único país que quer negociar com a gente, porque ele já sabe com o que nós estamos contaminadas. Ele já nos engravidou. Então a China é a única entidade que não tem medo de andar descalço onde o urubu anda de tênis. Tá me entendendo? O tanto que o nosso país está rodado, até ele zerar a quilometragem vai demorar muito. E isso considerando que ele pare de assinar essas cláusulas duvidosas aí. Coisa que eu não acho que vai acontecer tão cedo. E além disso, a China, nesses contratos, se dá o direito de confiscar o dinheiro dos países que ferrem os seus interesses políticos. Ou seja, muito provavelmente o Brasil consegue um dinheiro a juros baixos, só que em troca desses juros baixos, o Brasil tem que fazer exatamente o que a China quer, senão ele fica sem dinheiro. Se nós não somos dependentes deles, eu não sei o que nós somos então. Porque a China deposita o dinheiro em um banco controlado por ela. Se alguma coisa sair dos trilhos, ela pega o dinheiro de volta e deixa o ex-devedor chupando o dedo, porque ele estava contando com esse dinheiro e não teve. Um exemplo disso que eu estou falando foi o boicote ao Prêmio Nobel da Paz, que o comitê escolheu um chinês como vencedor. Esse comitê era majoritariamente norueguês. E aí escolheram um chinês lá, eu não entendi por que a China ficou com raiva disso, não gostou, né? Pô, é um prêmio pro cara do país deles, mas beleza, a China tem os seus motivos lá. Ela não gostou, e aí o que aconteceu? A China sabotou o mercado da Noruega, comprando menos salmão e trazendo a eles um prejuízo de uns 60 milhões de dólares em um ano. E por mais errado que pareça, o país assinou um termo autorizando isso. A Noruega concordou com isso previamente. Então nem adianta chorar. Mexer com bandido só termina mal. É igual na série Breaking Bad, onde o Walter decide produzir cristal e ele era iniciante nesse mundo criminoso. Então ele precisava de proteção contra os concorrentes. E eu digo proteção física mesmo, porque ele fazia um produto acima da média, né? Pra quem assistiu já sabe. Quem não assistiu, eu espero que esteja entendendo. Pô, essa série é velha, cara. Se você não viu até hoje, boa demais, velha, muito bem falada. Você já teve tempo pra assistir, convenhamos. Mas enfim, o Walter produzia um produto acima da média da concorrência e ele era bem visado. Então, rapidinho o Walter conseguiu se juntar a um grande cartel ali da região que copiou a fórmula dele, a fórmula de produção dele. E sendo assim, o Walter já não era mais útil. Tentaram descartar ele. Não conseguiram porque a série é do Walter White, né? Então, ele não pode morrer assim. Pelo menos não ainda.
Mas é um belo exemplo de como mexer com um criminoso, com quem tem diversas vítimas. Cara, você vai virar só mais uma delas. Você não é especial. Se eles verem que vão ter alguma vantagem te prejudicando, eles não vão pensar duas vezes. É isso que eles vão fazer. É o que eu sempre digo: quem negocia com bandido tá pedindo para ser roubado. E por fim, a gente percebe que quando o Brasil não paga suas dívidas com a China, ela ganha muito mais do que dinheiro. Ela ganha terras em pontos estratégicos. Terras é o que a gente sabe até então, né? Vai saber o que mais eles estão ganhando. Mas um exemplo é ganhar portos. Eles ganham portos e podem armazenar seus veículos militares nesses portos. Cara, a China vai botando um entreposto militar em cada paísinho, assim, ao redor do mundo. Com pouco, ela tá militarizada no planeta inteiro. E a China é um país maluco, né, cara? Sem freio, sem limite. Ditadura. A gente não pode esperar coisa boa de um país doido desses apontando armas para todos os lados. E as pessoas aceitando. Porque, tô ganhando um empréstimozinho. Vou deixar o país se instalar aqui no meu. Cara, tem que pensar a longo prazo, não adianta. Não pode ser idiota assim. Porra. Mas voltando ao livro, Confissões de um Assassino Econômico, o autor, ele cita que alguns presidentes, acho que era do Haiti, do Panamá, alguma coisa assim, foram mortos em acidentes aéreos. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber aí quais presidentes são esses. Uns certos presidentes aí morreram em acidentes aéreos. E o autor confessou, falou ali, aquilo ali não foi acidente. Eles não estavam aceitando a nossa colonização, no caso era dos Estados Unidos, não da China. Mas é tudo igual, entendam como sendo apenas um país diferente tentando dominar a gente. Ele falou, os países, esses presidentes não aceitaram a nossa dominação, eles viram o que tinha mais na frente, viram a armadilha, fugiram dela. Então, o serviço americano matou. Bom, foi o que o autor disse, ele pode estar mentindo, beleza. Mas se você ler o livro, você vai perceber que tem tantos detalhes que não faria sentido o autor estar mentindo em um ponto desse. Enfim, é só você lendo pra saber mesmo. O livro tem de graça aí no YouTube, só pesquisar Confissões de um Assassino Econômico, audiobook. Se eu não me engano, também tem em português. E esse autor, eu separei aqui anotado também, um ponto importante que ele destacou. Que logo após o 11 de setembro, das Torres Gêmeas, sabe? Os assassinos econômicos foram para o Equador após rumores de petróleo no solo de lá. E eles chegavam sempre professando altruísmo, falando para as comunidades locais: nós somos bonzinhos, nós doamos tantos milhões para caridade, não sei o que e tal. Contando vantagem em cima dessas boas ações ao redor do mundo aí. Mas no fim a gente sabe que é tudo segundo as intenções. E vai saber se eles realmente doaram, né? Eles podem estar só falando da boca para fora. Agora, uma coisa que é inegável é que esses profissionais, assassinos econômicos, aprenderam muito com a história. Eles não vão pra guerra usando espadas nem armas. É tudo por baixo dos panos. O que evita uma reação mais brusca do seu rival. E o autor do livro disse que teve um serviço aí, que ele teve o trabalho de justificar os empréstimos internacionais que retornariam muito dinheiro para ele e para companhias americanas. Ou seja, falava assim: toma um empréstimo aqui dos Estados Unidos, a gente é bonzinho, a gente vai cobrar um pouquinho depois. Aí depois de pegar esses empréstimos, a missão dele era falir os países que recebiam dinheiro. Dessa forma, os países ficavam dependentes para sempre dos credores. Ia ter que fazer favores infinitamente. E assim apresentariam-se como alvos fáceis, quando a organização estadunidense precisasse de favores, como bases militares. É o que a China faz, né? Que eu já citei. É a mesma coisa nos Estados Unidos. O que mais? Votos na ONU. E acesso a recursos naturais, tal. Fala, deixa eu explorar a Amazônia aqui, porque você tá me devendo dinheiro, você não tem como pagar, deixa eu fazer isso. Aí o país vai e libera, não tem nada pra dar, né? Enfim, quando você não tem dinheiro pra dar, você dá o que você já nasceu com. Vocês estão me entendendo, né? O autor até cita o nome de algumas empresas de engenharia mesmo, empresas padrão, que com essas dívidas todas, elas rapidamente entravam na atividade de dominar o outro país, já dar um jeito de lascar ele. São empresas todas que serviam também como escudo para as críticas, porque se tivesse alguém sendo acusado de ferrar os países, não ia ser os Estados Unidos, ia ser as empresinhas ali. E com empresa ninguém mexe, né, cara? Essa empresa dos Estados Unidos, o que o Haiti vai poder fazer com relação a isso? Nada. Acrescentando também, não sei se você já ouviu falar,
o Brasil teve uma base militar, uma base de decolagem de foguetes, lá em Alcântara, no norte do país. Por que no norte? Porque ali tem o eixo a linha do Equador. Se você souber o que é a linha do Equador, você vai perceber que é a parte mais larga da Terra, quando a Terra está em rotação ali, é onde tem a maior velocidade. E se o foguete decola dali onde está girando em maior velocidade, ele já consegue ganhar um impulso absurdo. O que os estudos dizem que economiza até 30% de combustível na decolagem. Enfim, o Brasil aproveitou que tem a Terra grande, né? Aproveitou que tem acesso à linha do Equador ali, construiu um foguete lá perto. Top. Aí o Brasil tentou lançar um foguete, deu errado, explodiu um pouquinho depois da decolagem. Foi que nem o começo de carreira do Elon Musk. Aí tentou enviar outro foguete, ele já explodiu até antes de ser posto para decolagem, o que ficou muito estranho. E aí o George Bush, ele viu que a gente estava construindo na base ali, e ele disse que, nossa, eu tô querendo lançar um foguete, estou interessado em decolar meu foguete nessa base de vocês. Posso? Ele pediu assim, né, tipo... Aí o Brasil falou assim, mas vai ficar muito estranho esse cara, pelos termos dele, ele quer decolar um foguete aqui da nossa base. A gente não pode investigar o foguete deles. E eles têm acesso total à nossa base para chegar e olhar o foguete nosso, a hora que eles quiserem, para monitorar se a gente não tá lançando um foguete intercontinental, qualquer coisa assim, sabe? Uma tentativa de controle dos Estados Unidos. O Brasil olhou isso tudo e falou: não quero você aqui na minha base não. Fica quietinho aí que eu vou lançar meus foguetes daqui e vai dar tudo certo, só fé. Aí beleza, o Brasil estava construindo mais um foguete que teve uma explosão estranha. 3 dias antes da decolagem, enquanto os engenheiros estavam ali, mexendo no foguete tudo, ele teve uma explosão. E foguete, cara, é puro combustível. A maior parte do peso dele é combustível. Então, pensa no tamanho da explosão. Matou 21 engenheiros, os caras extremamente especialistas na área. Eles eram tão bons naquilo que levaria mais de 10 anos para recrutar outra turma boa daquele jeito. Então, morreu a galera que sabia fazer o foguete. Basicamente isso. O que foi um prejuízo enorme para o Brasil, né? Até hoje a gente pode sentir os efeitos disso. Os caras, esses engenheiros que morreram, não estavam de brincadeira, não. Até que a Força Aérea Brasileira resolveu investigar essa explosão, saber as causas dela, tudo, né? E eles concluíram que a explosão foi causada por uma falha elétrica, que não teve nenhum motivo aparente, foi indeterminado, ninguém ativou nada. Simplesmente deu uma faísca, digamos assim, e explodiu tudo. O que causou essa faísca, a FAB não conseguiu concluir. E alguns anos depois, né, com os Estados Unidos em 2016, tendo revelado que as suas intenções ali naquela região não era decolar o foguete dele, mas fiscalizar o Brasil, ele também mostrou que eles estavam ali para espionar tudo mais. Segundo a Força Aérea Brasileira, houve uma falha de segurança por parte dos brasileiros, que não foram capazes de identificar uma sabotagem estadunidense. E essa sabotagem é o que teria sido a causa da explosão. E por acaso, alguns dias antes da decolagem ali, a Força Aérea Brasileira resolveu fazer um levantamento, olhar quem eram os turistas ali na cidade. E de repente, assim, por acaso, 20 estadunidenses resolveram morar ali na cidade, onde estava tendo o lançamento do foguete. Por acaso, assim, mudou 20 estadunidenses naquela semana ali. Né? Dá pra saber, era tudo espião e os caras estavam de olho no nosso foguete. Esse monte de americano ali é uma coisa muito estranha para aquela época do ano e para aquela cidade pequena ali, né? Que não tem nada de atrativo, nada demais assim para resolver vir tanta gente de um governo altamente interessado na nossa base de decolagem. Até que as teorias foram surgindo, né? Tinha umas teorias meio malucas falando que provavelmente algum sniper estava a 2 quilômetros de distância e disparou no foguete e começou a combustão ali e tudo. Eu acho meio difícil, assim, sei lá, não faz muito sentido. Mas, claro que é possível. Agora, uma teoria mais inteligente é de um cientista, que eu até separei o nome dele aqui, Edson Bittencourt. Ele disse que uma onda eletromagnética poderia ser disparada por um pequeno dispositivo a uma longa distância. E essa onda eletromagnética seria a verdadeira causa da explosão. E para que isso seja feito, era necessário apenas uma transmissão de radiofrequência de um ponto escondido ali na base, né? E lembra que foram 20 estadunidenses lá para a cidade? Não custava muito algum deles colocar
um ponto de transmissão ali que conseguisse sabotar. E esse transmissor, ele seria tipo um jammer. Não sei se vocês sabem o que é um jammer, mas basicamente é um bloqueador de sinal. E isso, ele redirecionaria o sinal ali das comunicações, né, que não é só um lugarzinho de decolagem de foguete. Tem toda uma série de monitoramento ali, de radiofrequências, várias torres captando sinais, tudo. E se um desses 20 turistas estadunidenses conseguissem colocar um ponto de transmissão desses sinais, eles poderiam interferir ali no meio do foguete sem que as torres detectassem uma alteração no sinal. É como se as informações fossem cruzadas por fora do foguete. E dentro ali, onde estava acontecendo a sabotagem, ninguém perceberia. E, cara, é genial isso, mas sei lá, é muita maluquice, eu não sei. Eu não sei até onde os Estados Unidos é capaz de fazer essas coisas, não sei se é possível, mas eu não duvido não. Eu acho inclusive que é mais plausível essa das radiofrequências do que um cara ter dado um tiro no foguete. É porque um tiro acho que ia ser ouvido e tudo, ia ter vários problemas, né? Agora uma radiofrequência é um negócio invisível. O cara ainda consegue distrair as torres que monitoram tudo ali. Realmente um plano genial. E só complementando também, eu não sei se esses 21 engenheiros únicos no Brasil iriam dar essa bobeira de deixar um foguete suscetível a um curto-circuito, qualquer besteira assim que os Estados Unidos possa falar que foi o que aconteceu. Será mesmo que o foguete ia deixar pra explodir com todo mundo ali quieto, mexendo nele? Os caras não vão dar bobeira. É tipo quando você vai trocar o chuveiro, resistência do chuveiro. Você desliga toda a caixa ali pra evitar passar energia. Aí você mexe lá, beleza. Depois quando você sai, você liga de novo. Eu não entendo nada de construir foguete, mas será que os engenheiros não fizeram isso? Um padrão básico de segurança para quem vai mexer com esses circuitos, sistemas complexos assim, principalmente foguete, né, cara? Não dá nem para comparar a eletricidade de uma casa com foguete. Mas o princípio deve ser o mesmo. Você cortar qualquer fonte de contato ali que possa dar combustão ao foguete e você começa a trabalhar ali. Mexe lá, beleza, pá. E nem tem porquê você ativar essa possibilidade de explosão. Se o foguete não dá pronto para decolar, deixa lá desligado, né? Agora, eu acho que não custa nada um desses turistas ter visto assim. Nossa, os engenheiros estão todos trabalhando ali. Os Estados Unidos detona o foguete agora que vai matar todo mundo. Eles não vão voltar a reconstruir esse foguete. Eu acho bem plausível essa teoria. E você concorda comigo ou é muita maluquice? Um exemplo, assim, muito inteligente, na minha opinião, de sabotagem que aconteceu. Uma coisa realmente outro nível, Guerra Fria mesmo. Não sei se é fria, né? Porque teve gente morrendo. Mas por fim é isso. Eles não querem que o Brasil se desenvolva. A gente não produz nada, né? A gente tem incentivo para pegar empréstimos, tudo, pegar coisa dos outros. A gente não vai conseguir pagar. O Brasil sofre isso porque os outros países sabem que a gente tem potencial. A gente tem a maior floresta do mundo, cara. Se eles têm algum interesse na gente, é trocar esses favores por livre exploração nas matas, acesso a recursos naturais. E é isso. Eu já vi em algum lugar que a China comprava políticos brasileiros mesmo para aprovar a lei, falar uns absurdos aí. Só que eu, durante a pesquisa para fazer esse vídeo, eu realmente não achei, não me lembro. Eu vou revisitar alguns conteúdos e se de repente eu achar, eu gravo outro vídeo aqui. Mas por esse é só isso mesmo. Eu não vou ficar tentando acrescentar mais nada agora, porque o vídeo já tá bem longo. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido que o Brasil fica se submetendo a esses países, a gente não tem poder de escolha, não tem poder de barganha, a gente é vítima desse cenário global. E não vai mudar, não vai. Se tem alguém que pode mudar no Brasil, é você. Não espere o país mudar. Dito isso, eu vou nessa.